E se eu te dissesse que algumas das mortes mais absurdas da história têm um ponto em comum? Sim, há uma série de casos de pessoas que, por suas ações imprudentes, acabaram perdendo a vida de maneiras tão estúpidas que chega a ser difícil de acreditar. Um exemplo dessas histórias são as infames Karens, um termo que se popularizou para descrever mulheres que agem de forma egocêntrica e exigente. Você já parou para pensar como isso pode se transformar em consequências trágicas? Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que 72% dos acidentes fatais estão ligados a comportamentos imprudentes. E isso é apenas a ponta do iceberg. Vamos voltar a 2019, quando uma mulher conhecida como Karen, após uma discussão acalorada em um parque, decidiu que seria uma boa ideia desafiar um grupo de jovens a um jogo de quem consegue ficar mais tempo em cima da árvore. O que ela não esperava é que, ao tentar descer, um galho quebrasse e a fizesse cair de uma altura de mais de 3 metros. O que poucos brasileiros sabem sobre as Karens é que a insistência em querer ser o centro das atenções pode ter consequências mortais. Você já notou como algumas pessoas ignoram os limites de segurança apenas para provar um ponto? Enquanto isso, em outra parte do Brasil, uma Karen ficou famosa por tentar filmar uma cena de superação em uma represa. Com o celular na mão e a determinação de seus seguidores em mente, ela pulou de uma altura considerável, sem avaliar a profundidade da água. O resultado? Um mergulho fatal em águas rasas. Enquanto o Corpo de Bombeiros nos diz que 40% das mortes em águas são resultado de imprudência, essa situação é um lembrete triste de que a busca pela fama instantânea pode levar a decisões letais. Você consegue imaginar o que passa pela cabeça de alguém em um momento como esse? Outro caso emblemático ocorreu em São Paulo, onde uma Karen decidiu que era uma boa ideia fazer uma trilha sozinha, mesmo sem experiência prévia. Ignorando avisos de guias locais sobre a possibilidade de deslizamento de terra, ela seguiu em frente e acabou presa em um barranco. A busca por resgate durou horas e, no final, foi a imprudência que a custou a vida. As estatísticas do IBGE mostram que, em 2020, houve um aumento de 15% nas mortes acidentais em trilhas, muitas delas por desrespeitar as regras de segurança. O que você acha que leva alguém a ignorar os sinais de perigo? A ironia é que, em uma sociedade que valoriza tanto a segurança, vemos casos como o de uma Karen, que, ao tentar se defender de uma crítica em uma rede social, decidiu que deveria ir até a casa da pessoa que a ofendeu. Ao tentar invadir a propriedade, ela acabou escorregando e caindo de uma escada, resultando em uma fatalidade. Enquanto a justiça nos diz que o respeito ao espaço do outro é fundamental, a atitude impulsiva pode levar a resultados trágicos. Você já se perguntou até onde você iria para provar seu ponto? E o que dizer da Karen que, ao tentar filmar um vídeo para o TikTok, decidiu imitar um famoso desafio de pular sobre um carro em movimento? O que deveria ser uma gravação divertida terminou em tragédia, quando, ao saltar, ela foi atingida. Essa situação ilustra como a cultura digital pode levar à desconsideração dos perigos reais. Em 2021, o Brasil viu um aumento de 20% nas lesões relacionadas a desafios virais. Você consegue imaginar o quanto a pressão social influencia essas decisões perigosas? Essas histórias podem parecer absurdas, mas trazem à tona uma discussão importante sobre a imprudência e a busca por validação social. A próxima vez que você se deparar com uma situação onde alguém está desafiando os limites, lembre-se de que a vida é preciosa e vale a pena respeitar os sinais de alerta. Afinal, a conta sempre chega, e em casos como esses, pode ser fatal. Como você pretende agir para evitar ser parte de uma estatística? E se eu te dissesse que a imprudência pode ser uma forma de autossabotagem? Imagine uma Karen em uma festa na piscina, cercada por amigos e com um copo de bebida na mão. Decidida a mostrar que era a mais ousada do grupo, ela resolveu fazer um salto acrobático de uma plataforma elevada. O que poucos sabem é que, ao tentar impressionar, ela desconsiderou os avisos sobre a profundidade da piscina, que era menor do que parecia. O resultado? Um impacto devastador que a deixou inconsciente. A cada ano, cerca de 5.000 acidentes em piscina são registrados no Brasil, e muitos deles são resultado de atos de imprudência como esse. Você já viu alguém se arriscar em uma situação similar apenas para impressionar os outros? Em outra cidade, uma Karen resolveu que seria divertido fazer um piquenique em uma área conhecida por ser um ponto de encontro de cobras.
Ignorando os sinais de advertência e os relatos de incidentes anteriores, ela se acomodou na grama, apenas para ser surpreendida por uma serpente. As estatísticas do Ministério da Saúde indicam que em 2020 ocorreram mais de 7.000 acidentes ofídicos no Brasil, muitos deles envolvendo pessoas que ignoravam os perigos. O que leva alguém a subestimar a natureza de forma tão drástica? E que tal a Karen, que decidiu que era uma boa ideia escalar um prédio para tirar uma foto perfeita para suas redes sociais? Com uma coragem imprudente, ela subiu até o telhado, mas ao tentar se equilibrar para a foto, perdeu o controle e despencou. Essa tragédia ilustra uma realidade alarmante. Em 2021, o Brasil registrou um aumento de 30% em acidentes desse tipo, especialmente entre jovens. Essa busca incessante por likes e validação pode custar caro. Você já parou para refletir sobre como as redes sociais influenciam suas decisões? No campo das aventuras radicais, temos uma Karen que decidiu que seria uma boa ideia fazer um passeio de lancha sem ter experiência ou conhecimento sobre segurança. Ao enfrentar uma tempestade inesperada, ela se viu em apuros e a lancha virou. As equipes de resgate frequentemente alertam que 60% dos acidentes aquáticos estão ligados à falta de conhecimento e precauções. O que a leva a desconsiderar os riscos de maneira tão imprudente? Ainda nessa linha, uma Karen, ao tentar fazer um selfie em frente a um trem em movimento, acabou sendo atropelada. Esse caso chocou a comunidade e trouxe à tona um debate sobre a imprudência associada à busca por conteúdo viral. Em 2020, o Brasil registrou um aumento de 25% em acidentes relacionados a distrações em ambientes de risco. Você consegue imaginar a pressão que as pessoas sentem para capturar o momento perfeito, mesmo que isso signifique colocar suas vidas em perigo? Essas histórias, por mais inusitadas que pareçam, revelam uma verdade inquietante sobre a relação entre a imprudência e a busca pela atenção. Não se trata apenas de Karens, mas de uma cultura que frequentemente coloca a validação social acima da segurança pessoal. Ao refletir sobre essas situações, é crucial lembrar que cada decisão tem suas consequências. Como você pode garantir que suas escolhas priorizem a segurança e o bem-estar, mesmo em meio à pressão para agir de maneira ousada? A vida é preciosa e a busca por reconhecimento não deve vir à custa dela. Ao se deparar com desafios, que tal considerar as lições que essas histórias nos ensinam? Afinal, em um mundo onde a imprudência pode ser fatal, a sabedoria e a cautela são nossos melhores aliados. Você está disposto a ser um exemplo positivo em suas decisões diárias? E se eu te dissesse que a necessidade de se destacar pode levar a consequências inimagináveis? Imagine uma Karen que, em um momento de pura imprudência, decidiu desafiar a gravidade ao tentar fazer uma pirueta em uma pista de skate, mesmo sem nunca ter praticado antes. Com os amigos filmando e rindo, ela se lançou na manobra, mas a queda foi tão brutal que resultou em uma fratura exposta. As estatísticas do Ministério da Saúde revelam que cerca de 30% dos atendimentos de emergência estão relacionados a acidentes em esportes radicais, muitos deles por falta de preparação. O que você acha que passa pela cabeça de alguém que ignora as próprias limitações em nome da aceitação? Em outra situação, temos a história de uma Karen que decidiu fazer um passeio de bicicleta em uma estrada movimentada, sem capacete e sem sinalização. Em sua mente, a ideia de ser vista como a mais ousada a levou a ignorar todas as regras de segurança. O resultado foi um acidente que poderia ter sido evitado. A realidade é que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito e muitos deles envolvem imprudência. Você já se deu conta de como pequenas decisões podem ter grandes repercussões? E o que dizer daquela Karen que decidiu fazer uma festa em sua casa, mas optou por não se preocupar com a segurança contra incêndios? Ao usar velas decorativas em locais inadequados, ela acabou causando um incêndio que não apenas destruiu sua casa, mas também levou à morte de um amigo. A tragédia levantou discussões sobre a responsabilidade coletiva em eventos sociais, e os dados do Corpo de Bombeiros mostram que 80% dos incêndios residenciais são causados por negligência. Você já parou para pensar sobre as medidas de segurança que poderia implementar em sua própria vida?
Ainda no campo das imprudências, uma Karen achou que seria divertido tentar cozinhar um prato exótico sem saber o básico sobre o funcionamento de um fogão. Em um momento de descuido, ela deixou uma panela no fogo alto, resultando em um incêndio que a deixou gravemente ferida. Em 2020, mais de 5.000 acidentes domésticos foram registrados no Brasil, muitos dos quais poderiam ter sido evitados com simples precauções. O que você faria se estivesse em uma situação de risco em casa? E que tal a Karen que, ao tentar fazer uma trilha noturna com amigos, esqueceu de levar lanternas e mapas? Em meio à escuridão, ela se perdeu e acabou se ferindo ao cair em um buraco. A busca por socorro levou horas, e a imprudência de não se preparar adequadamente poderia ter custado sua vida. Dados da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor revelam que 60% dos acidentes em trilhas são causados por falta de planejamento e equipamentos adequados. Você já se questionou sobre quantas vezes se prepara realmente para as atividades que decide realizar? Essas histórias nos mostram que a busca por aprovação e a vontade de se destacar podem levar a decisões fatais. O que frequentemente esquecemos é que a vida não é um palco para exibições, mas um valor inestimável que merece ser respeitado. Quando você se depara com a pressão de agir de forma ousada, que tal considerar o custo real de suas escolhas? E se eu te dissesse que a imprudência pode ser contagiosa? Uma Karen, inspirada por um amigo que desafiou as regras, decidiu que era hora de fazer uma brincadeira com fogos de artifício em uma festa. O que deveria ser uma celebração se transformou em um desastre quando um dos fogos atingiu uma árvore e causou um incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os acidentes com fogos de artifício aumentaram em 2021, especialmente em festas e celebrações. Você consegue imaginar como a busca por diversão pode rapidamente se transformar em tragédia? Essas histórias nos ensinam que, em se tratando de segurança, é sempre melhor prevenir do que remediar. Ao se deparar com riscos e desafios, que tal refletir sobre o valor da vida e a importância de decisões ponderadas? Afinal, cada escolha tem suas consequências e a busca por aceitação não deve colocar sua vida em risco. Você está pronto para fazer escolhas mais seguras e conscientes no seu dia a dia? E se eu te dissesse que a necessidade de se destacar pode levar a consequências inimagináveis? Imagine uma Karen que, em um momento de pura imprudência, decidiu desafiar a gravidade ao tentar fazer uma pirueta em uma pista de skate, mesmo sem nunca ter praticado antes. Com os amigos filmando e rindo, ela se lançou na manobra, mas a queda foi tão brutal que resultou em uma fratura exposta. As estatísticas do Ministério da Saúde revelam que cerca de 30% dos atendimentos de emergência estão relacionados a acidentes em esportes radicais, muitos deles por falta de preparação. O que você acha que passa pela cabeça de alguém que ignora as próprias limitações em nome da aceitação? Em outra situação, temos a história de uma Karen que decidiu fazer um passeio de bicicleta em uma estrada movimentada, sem capacete e sem sinalização. Em sua mente, a ideia de ser vista como a mais ousada a levou a ignorar todas as regras de segurança. O resultado foi um acidente que poderia ter sido evitado. A realidade é que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito, e muitos deles envolvem imprudência. Você já se deu conta de como pequenas decisões podem ter grandes repercussões? E o que dizer daquela Karen que decidiu fazer uma festa em sua casa, mas optou por não se preocupar com a segurança contra incêndios? Ao usar velas decorativas em locais inadequados, ela acabou causando um incêndio que não apenas destruiu sua casa, mas também levou à morte de um amigo. A tragédia levantou discussões sobre a responsabilidade coletiva em eventos sociais, e os dados do Corpo de Bombeiros mostram que 80% dos incêndios residenciais são causados por negligência. Você já parou para pensar sobre as medidas de segurança que poderia implementar em sua própria vida? Ainda no campo das imprudências, uma Karen achou que seria divertido tentar cozinhar um prato exótico sem saber o básico sobre o funcionamento de um fogão. Em um momento de descuido, ela deixou uma panela no fogo alto, resultando em um incêndio que a deixou gravemente ferida. Em 2020, mais de 5.000 acidentes domésticos foram registrados no Brasil, muitos dos quais poderiam ter sido evitados com simples precauções. O que você faria se estivesse em uma situação de risco em casa? E que tal a Karen que, ao tentar fazer uma trilha noturna com amigos, esqueceu de levar lanternas e mapas? Em meio à escuridão, ela se perdeu e acabou se ferindo ao cair em um buraco.
A busca por socorro levou horas e a imprudência de não se preparar adequadamente poderia ter custado sua vida. Dados da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor revelam que 60% dos acidentes em trilhas são causados por falta de planejamento e equipamentos adequados. Você já se questionou sobre quantas vezes se prepara realmente para as atividades que decide realizar? Essas histórias nos mostram que a busca por aprovação e a vontade de se destacar podem levar a decisões fatais. O que frequentemente esquecemos é que a vida não é um palco para exibições, mas um valor inestimável que merece ser respeitado. Quando você se depara com a pressão de agir de forma ousada, que tal considerar o custo real de suas escolhas? E se eu te dissesse que a imprudência pode ser contagiosa? Uma Karen, inspirada por um amigo que desafiou as regras, decidiu que era hora de fazer uma brincadeira com fogos de artifício em uma festa. O que deveria ser uma celebração se transformou em um desastre quando um dos fogos atingiu uma árvore e causou um incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os acidentes com fogos de artifício aumentaram em 2021, especialmente em festas e celebrações. Você consegue imaginar como a busca por diversão pode rapidamente se transformar em tragédia? Essas histórias nos ensinam que, em se tratando de segurança, é sempre melhor prevenir do que remediar. Ao se deparar com riscos e desafios, que tal refletir sobre o valor da vida e a importância de decisões ponderadas? Afinal, cada escolha tem suas consequências e a busca por aceitação não deve colocar sua vida em risco. Você está pronto para fazer escolhas mais seguras e conscientes no seu dia a dia? E se eu te dissesse que a necessidade de se mostrar corajosa pode levar a escolhas que desafiam a lógica? Imagine uma Karen que, em um momento de impulso, resolveu que seria uma boa ideia fazer um passeio de balão sem verificar as condições climáticas. O dia estava nublado, mas a vontade de captar a atenção nas redes sociais falou mais alto. Durante o voo, uma ventania inesperada fez com que o balão perdesse altitude rapidamente. O que deveria ser uma experiência mágica se transformou em um pesadelo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, acidentes em voos de balão têm aumentado nos últimos anos, e muitos estão ligados à falta de planejamento. Você consegue imaginar o que passa na cabeça de quem ignora os sinais do tempo só para se exibir? Em outra ocasião, uma Karen decidiu que era hora de fazer um treino radical e se inscreveu para uma corrida em um terreno acidentado, mesmo sem nunca ter corrido antes. Motivada por amigos que a incentivavam a superar seus limites, ela ignorou os avisos sobre os perigos da trilha. O resultado? Um torção grave no tornozelo que a deixou incapacitada e em uma situação de risco. Dados da Confederação Brasileira de Atletismo mostram que 25% dos acidentes em corridas são causados por falta de preparo físico e ignorância das condições do percurso. O que leva alguém a se expor a riscos desnecessários em busca de validação? E que tal a Karen que decidiu fazer uma festa temática de Halloween, mas esqueceu de checar as decorações? Ao usar materiais altamente inflamáveis para criar um ambiente aterrorizador, ela acabou provocando um incêndio que destruiu sua casa e deixou várias pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros alerta que 70% dos incêndios em festas são causados por negligência na escolha do material decorativo. Você já pensou nas consequências de uma escolha aparentemente inofensiva? Em um cenário ainda mais trágico, uma Karen resolveu experimentar uma nova moda, fazer um salto de bungee jump em um local não autorizado. Embora tivesse lido sobre a adrenalina que a experiência proporcionava, ignorou os avisos sobre a falta de segurança do local. O que deveria ser uma aventura emocionante se tornou uma tragédia quando o equipamento falhou. Estatísticas apontam que 1 em cada 5 acidentes em esportes radicais acontece devido à falta de autorização e supervisão. Você consegue imaginar como a busca por emoção pode levar a decisões tão perigosas? Voltando ao tema das imprudências, uma Karen decidiu que era hora de criar um canal no YouTube com vídeos de desafios extremos. Em um desses desafios, ela decidiu ingerir uma quantidade absurda de pimenta em um tempo recorde, ignorando os riscos à saúde. O resultado? Uma internação por queimaduras internas. Segundo a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, incidentes relacionados à ingestão imprudente de alimentos apimentados têm aumentado. O que faz alguém arriscar a saúde em nome de likes? De por último, temos a história de uma Karen que quis mostrar aos amigos que era a melhor motorista de todos.
Ao tentar fazer uma manobra ousada em uma rua movimentada, ela perdeu o controle do carro e bateu em um poste. O que deveria ser uma demonstração de habilidade resultou em ferimentos e um carro destruído. Os dados do Departamento Nacional de Trânsito mostram que 30% dos acidentes de trânsito são causados por manobras imprudentes. Você já se deu conta de como a vaidade pode prejudicar a segurança de uma pessoa? Essas histórias, por mais absurdas que pareçam, revelam uma verdade inquietante sobre a imprudência que permeia muitas ações em busca de aceitação. Ao refletir sobre essas situações, é fundamental lembrar que cada decisão tem suas consequências. Quando você se vê em uma situação de pressão para agir de maneira ousada, que tal considerar o custo real de suas escolhas? Afinal, a vida é preciosa e não deve ser colocada em risco por um momento de atenção. Você está disposto a mudar sua perspectiva e priorizar sua segurança em meio a desafios?